Aula de hoje, então, vamos dar início a nova matéria, novo conteúdo programático, vamos começar a parte de funções, tá? Pessoal, um assunto que eu costumo falar que tem uma grande importância para a prova do UNB, então funções caem em todos os vestibulares, né? E aí, vamos dar início hoje ao primeiro tipo de função, vou fazer uma introdução geral de função, e depois a gente vai começar a parte teórica de função polinomial do primeiro grau. Ó, a aula de hoje é bem teórica, então vocês vão copiar bastante hoje, tá bom? Então, pegue o caderno aí, as anotações, vamos fazer muita anotação hoje aí, aula bem teórica. Então, vamos lá. Pessoal, então as funções, ela tenta relacionar duas grandezas, ok? Uma grandeza que seria o que a gente chama de conjunto de partida, outra grandeza conjunto de chegada. E você vai tentar escrever uma coisa em função da outra. E aí a minha intenção é, enquanto uma vai variar, o que isso vai acarretar na outra grandeza? Então, você vai tentar escrever algo em função de outra coisa. Beleza? Olha uma questãozinha para ilustrar o papo inicial aí. Marina é vendedora de uma loja de roupas. Seu salário mensal bruto é calculado pela fórmula que está aqui. Olha como é que eu gosto de falar. Presta atenção na minha nomenclatura. Nome da função. Função S. Que depende de qual variável? Que depende da variável X. E ela tem qual lei de formação? A lei de formação vai ser igual a 900 mais 0,05x. Então, ó, fique atento e ligado de como que eu gosto de falar as coisas. Esse parênteses x, ele não é obrigatório na escrita de função, ok? O que você faz? Qual é a vantagem de você colocar esse parênteses x aí? A vantagem que tem de você colocar esse parênteses x é que você fala para a gente qual é a variável. Então, repito, nome da função, função S, que depende da variável x. O que significa a função S? Ele me fala. S é o salário mensal bruto da pessoa. Então, é sempre interessante você fazer isso. Ó. S, que é função, é o salário. Salário bruto, que é óbvio que o salário é dado em reais. Ele divide o salário em duas partes. R$900 é a parte fixa do salário. E, além disso, o que é X? Ele vai falar agora o que significa a variável. X é o valor total das vendas efetuadas no mês. Também dado em reais. Sobre ela incide 5% de comissão. Olha o que ele me falou, então, que o salário da pessoa é dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte fixa, que é R$900. E esses R$900 você soma, você acrescenta 5% do que ele total que ele consegue vender no mês, do total de vendas no mês. Isso que ele falou, que é essa função, ok? Bom, e aí, o que eu quero? Eu quero relacionar uma grandeza com outra. O X com a função. O salário, a quantidade que ele vende por mês, com o salário que ela vai receber. E função faz isso. Relaciona duas grandezas, elementos de dois conjuntos, tá? Bom, a priori, vamos fazer essas duas letrinhas aqui rapidinho. Letra A. Qual será o salário de Marina se ela vender R$5.000 de mercadorias? Então, a primeira pergunta que eu faço é, o que é R$5.000? Pessoal, R$5.000 é função, salário, ou R$5.000 é o valor que ela vendeu? R$5.000 é o total de venda, se ela vender R$5.000. Então, pergunto, R$5.000 é função ou é variável? Bom, R$5.000 é variável. Se é variável, quer dizer que você vai colocar no lugar do X. Você vai substituir o X por 5.000. Aí, eu gosto de uma nomenclatura, uma coisa minha, tá bom? Na verdade, o que é o X? O X é uma incógnita. O X é uma variável. O X é o que vai variar ao longo do processo. Então, na verdade, o X é um valor a ser substituído. O X é um espaço a ser preenchido. O X é um buraco. Então, essa é a nomenclatura que eu gosto. Toda vez que eu falar de X, de variável, entenda isso como um buraco a ser preenchido. E eu vou até escrever essa função em forma de buraco. O que é uma função em forma de buraco?
Onde tem x, você vai colocar buraco. Então, vai ficar, ó, S de buraco é igual a 900 mais 0,05 vezes, no lugar do x, você coloca buraco. Aí eu pergunto aos senhores, o que o problema quer que você faça? O problema quer, na verdade, que você pegue 5.000 e coloque no buraco da função. Essa é a nomenclatura que eu vou usar. Então, vamos lá? Então, no buraco da função, eu vou colocar 5.000. Então, qual vai ser o salário dessa pessoa se ela vender por mês 5.000 reais? Vai ser 900, mais essa continha aqui a gente pode fazer na calculadora. Ou então, pensa assim, 2 casas decimais, corta com 2 zeros, então vai ficar 5 vezes 50, que dá 250. Ok? Ou seja, o salário dessa pessoa, quando eu vender 5.000 reais, vai ser 1.150. Atenção! Uma nomenclatura que eu gosto de usar muito é utilizando, ó, o diagrama de Venn. As bolinhas, né? Nome da função, função S, que é o conjunto de chegada, que depende da variável x, que é o conjunto de partida, ok? E aí você vai fazer uma relação entre os elementos de x, que seria o total de vendas, com o salário, que seria o quanto que ela vai receber por mês. E a primeira relação que eu fiz foi, quando x foi 5.000, se ela vender 5.000 reais, o salário dela vai ser 1.150. É uma relação que a gente usa. Eu estou relacionando conjuntos elementos do conjunto de partida, x, total de venda, com elementos do conjunto de chegada, salário, que ela está recebendo. Letra B. Se no mês passado o salário bruto foi de R$ 1.500, olha, R$ 1.500 de salário bruto, qual vai ser o valor total das vendas? Primeira coisa de função é leitura, interpretação do texto. Identificar o que significa função, o que significa variável dentro do contexto. Minha pergunta é, o que é 1.500? R$ 1.500 é o salário bruto. O que é salário? É função ou é variável? Bom, salário é função. Pessoal, se salário é função, quer dizer então que você não vai colocar no buraco. O buraco é variável. Você vai colocar na resposta. Então, o que ele quer? Ele quer que você pegue a função, que é 900 mais 0,05x. E na resposta, você coloque 1.500. Então, 2 coisas importantes dessa parte introdutória. Só estou introduzindo 2 coisas importantes. Número 1, buraco, variável. Número 2, resposta, função. Vamos responder isso aqui. O 900, você subtrai 900 de um lado e subtrai 900 do outro, que esse cara corta. Vai ficar 0,05x igual 1.500 menos 900. Dá 600, né? E aí, se você pega a calculadora e passa para lá dividindo, pessoal, então x igual a 12.000. Bom, qual foi a outra relação que eu acabei de fazer? Quando x for 12.000 reais, quando x for 12.000 reais, o salário vai ser de 1.500 reais. Baseado nesse exemplo inicial, nesse bate-papo inicial, eu começo o conceito de função. Função é uma relação entre os elementos de 2 conjuntos. Então, você vai fazer isso, você vai relacionar os elementos de 2 conjuntos. Então, você tem um conjunto de partida, você tem um conjunto de chegada, e você vai relacionar esses 2 elementos, que também são conhecidos como grandezas, tá bom? Então, você vai relacionar ou os elementos de 2 conjuntos, ou uma relação entre 2 grandezas. Tanto faz a nomenclatura, tá? Porém, tem 2 condições. De modo que, destaque essa palavra, de modo que todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com um único elemento do conjunto de chegada. Função é uma relação entre os elementos de 2 conjuntos ou de 2 grandezas, de modo que todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com um único elemento do conjunto de chegada. Destaque essa palavra único também, por favor. Então, atenção. Nem toda relação entre 2 conjuntos estabelece uma função.
Tá bom? Nem toda relação entre os elementos de dois conjuntos estabelece uma função. Tem duas condições. Condição número 1, todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar. Ou condição número 2, que a gente tem que se relacionar com o único elemento do conjunto de chegada. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse conceito. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer as duas bolas, tá bom? Vamos falar que o conjunto de partida aqui seria o conjunto A. Vamos falar que o conjunto de chegada aqui seria o conjunto B. No conjunto de partida, vamos supor que tem os elementos 1, 2 e 3. No conjunto de chegada, vamos supor que tem os elementos 5, 4, 5, 6 e 7. Ok? Pessoal, vamos falar que o número 1, melhor. Vamos falar que tem os elementos 4 e 5. O número 1 se relaciona com o número 4, o número 2 se relaciona com o número 5. Pergunto, isso é uma função? Pessoal, não. Isso não é uma função. Por que não? Porque a primeira condição não foi satisfeita. Todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar. O número 1 se relacionou? Sim, o número 1 se relacionou com o número 4. O número 2 se relacionou? Sim, o número 2 se relacionou com o número 5. E o número 3 se relacionou? Não. Como o número 3 não se relacionou, a gente fala que isso aqui não é uma função. Porque a primeira condição, todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar, não foi satisfeita. Aí, também uma nomenclatura, uma linguagem minha. Primeira linguagem minha de função, buraco. Segunda linguagem minha de função é... Pessoal, aqui a gente fala que o número 1 se relaciona com o número 4, ok? É comum, então, a gente falar assim, ó, a imagem do número 1 é o número 4. Quando eu falo que a imagem do número é o número 4, você tem que ter três coisas. O número 1 é o elemento do conjunto de partida. O número 4 é um elemento do conjunto de chegada. E o 1 faz setinha com 4. Beleza? É imagem dele, tá bom? Então, pergunta aos senhores, quem é a imagem do número 2? A imagem do número 2 é igual a 5. Ok? Outra pergunta que eu faço aos senhores. Quem é a imagem do número 3? O número 3 não se relaciona. Significa dizer que o número 3 não tem imagem. Costumamos, então, falar, uma linguagem minha, que o número 3 é um elemento cego. Tá ok? O número 3 é um elemento cego. Ou seja, o que eu estou querendo falar com os senhores é, isso aqui não é uma função. Então, anotem para mim, galera. Não é uma função. Por quê? Vamos colocar assim. Pois o 3 é, aí coloca entre aspas, cego. Segundo exemplo. Vamos considerar que aqui é o conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3. Vamos falar que aqui é o conjunto B, que tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Vamos falar que a imagem do número 1 é igual a 4, a imagem do número 2 é igual a 5, e a imagem do número 3 é igual a 6 e também igual a 7. Pergunta aos senhores, isso é uma função? Também não, isso não é uma função. Por que isso não é uma função? Porque a segunda condição não foi satisfeita. Qual é a segunda condição, pessoal? A segunda condição é eles se relacionam com um único elemento do conjunto de chegada. Pergunta aos senhores, o número 1 se relaciona com 4. Beleza, único. O número 2 se relaciona com 5. Beleza, único. Mas o número 3 se relaciona com 6 e com 7. Ou seja, o 3 enxerga duas imagens. Isso não pode, tá bom? Então, todo mundo tem que se relacionar, mas só pode se relacionar uma única vez. Então, nesse caso, também não é uma função. E aí, uma linguagem minha. Aquele elemento que não enxerga a sua imagem, que não se relaciona, a gente chamou de elemento cego. Aquele elemento que enxerga mais de uma imagem, que se relaciona com mais de um elemento, vamos chamar de elemento vesgo. Tudo bem? Então, coloca aí para mim, por favor. Não é função. E por que não é função? Pois o 3 é, entre aspas, vesgo. E aí, usando essa nomenclatura, os senhores vão ter que ter a seguinte coisa na cabeça. Para que uma relação entre os elementos dos dois conjuntos estabeleça uma função, nenhum elemento do conjunto de partida pode ser cego ou vesgo.
E aí você mata. Não pode ser cego, ou seja, ele tem que enxergar alguém. E não pode ser vesgo, ou seja, ele só pode enxergar um único elemento. Ok? Até aqui ficou claro, pessoal? Pergunta aí, por favor. Alguma dúvida até aqui? Tem não, prof, tá tranquilo. Então vamos embora, vamos continuar. Se tiver, pode perguntar, hein, galera? Então, terceiro e último exemplo aqui. Vamos considerar o conjunto A, o conjunto B. Vamos considerar os elementos, gente, 1, 2 e 3 do conjunto de partida, 4, 5, 6 e 7 do conjunto de chegada. Vamos falar que o 1 se relaciona com 4, vamos falar que o 2 se relaciona com 5 e vamos falar que o 3 se relaciona com 5. Pergunto, essa terceira relação estabelece uma função? Pessoal, a resposta é sim, estabelece uma função. Importante, para você saber se é função ou não, não interessa o conjunto de chegada. Você pode até apagar o conjunto de chegada. Você nem precisa olhar para ele. Só interessa o conjunto de partida. Tudo bem? Olhando para o conjunto de partida, a primeira pergunta que eu faço é: todos os elementos se relacionam? O 1, sim. O 2, sim. O 3, sim. Todos se relacionam uma única vez? O 1, sim. O 2, sim. O 3, sim. Ou seja, no conjunto de partida, não existe nenhum elemento cego, nenhum elemento vesgo. Então, podemos afirmar, isso aqui é função. Perceba que no conjunto de chegada, pode ter elementos que não se relacionam. Não tem problema, ok? Percebam que no conjunto de chegada, pode ter elementos que se relacionam com mais de um cara. Não tem problema, ok? Pessoal, para você saber se é função ou não, só te interessa o conjunto de partida. Para você saber se é função ou não, você não olha para o conjunto de chegada. Você olha para o conjunto de chegada para classificar a função. Função crescente, função decrescente, função injetora, função sobrejetora, função bijetora, função par, função ímpar e assim vai sucessivamente. Para você classificar a função, você olha o conjunto de chegada. Desculpa, isso, de chegada. Mas isso é assunto para próximas aulas. Coloca como observação para mim, por favor. Eu quero uma observação. Tem, na verdade, duas observações, então. Escrevam para mim. O que significa um elemento ser cego? Tudo bem? Anotem para mim. Elemento cego é elemento que não enxerga a sua imagem. Algumas nomenclaturas que eu quero que os senhores tenham na cabeça, por favor, tá? Pessoal, então a primeira nomenclatura que eu queria que vocês tivessem na cabeça aí é o que significa o conjunto domínio. Conjunto domínio é formado pelos elementos do conjunto de partida. Vamos lá? Deixa eu colocar as bolinhas aqui de novo. Pessoal, conjunto A, conjunto de partida. Conjunto B, conjunto de chegada. Vamos falar que os elementos do conjunto A seriam os elementos 1, 2 e 3. Vamos falar que os elementos do conjunto B seriam os elementos 4, 5, 6 e 7. E eu vou estabelecer uma função, a imagem do 1 vale 4, a imagem do 2 vale 5 e a imagem do 3 vale 5. Tudo bem? Pergunto, é uma função? Sim. Nenhum elemento do conjunto de partida é cego ou vesgo. Isso é uma função. Bom, o que seria o conjunto domínio dessa função? Esse é o símbolo, ó, domínio da função f, tá ok? Simplesmente todos os elementos do conjunto de partida. Então, pego o conjunto de partida, 1, 2 e 3. Esse é o domínio da função f. Podia ter escrito o conjunto A, tá? Mas eu enumerei cada um dos seus elementos, coloquei 1, 2 e 3. Vamos passar para a segunda, então. Segundo, conjunto contradomínio. Na nova língua portuguesa, contradomínio virou um palavrão só, tudo junto, caiu aquele hífen, tá bom? Então, conjunto contradomínio. Anota aí. É formado pelos elementos do conjunto de chegada. Então, o exemplo que a gente está dando aqui, quem que vai ser o contradomínio da função f? Pessoal, contradomínio, você vai olhar para o conjunto de chegada e você pega
todos os elementos do conjunto de chegada. Nesse caso, então, você vai pegar os elementos 4, 5, 6 e 7. Isso seria o contradomínio dessa função. Tudo. Beleza? Contradomínio. E agora, vamos para o conceito mais importante dentre os três. Conceito que merece nossa atenção, conjunto imagem. O conjunto imagem é formado pelos elementos que são imagens. Olha que legal esse conceito. O conjunto imagem é formado pelos elementos que são imagens. Beleza? Aí eu pergunto, para um minutinho, olha para cá. Pessoal, o 4 é imagem de alguém? O 4 é imagem de quem? O 4 é imagem do número 1. Então, o 4 é imagem. Pessoal, o 5 é imagem de alguém? Sim. O 5 é imagem do 2 e do 3, dos dois caras, né? Então, o 5, sim, ele é imagem. Pessoal, o 6 é imagem de alguém? Não, não é imagem. O 7 é imagem de alguém? Também não é imagem. Bom, visto isso, o que tem que acontecer para que um elemento seja considerado imagem? Duas coisas. Primeiro, tem que estar no conjunto de chegada. Segundo, isso não basta. Tem que ter a segunda condição. Além de estar no conjunto de chegada, ele tem que se relacionar. Beleza? Então, anotem para mim. Conjunto imagem é formado pelos elementos do conjunto de chegada. Conjunto imagem é formado pelos elementos do conjunto de chegada. Só isso não basta. Não basta. Além disso, você tem que falar o quê? Que se relaciona. Então, ele tem que estar no conjunto de chegada e tem que se relacionar com alguém. Bora? Então, nesse caso, um destaque muito grande aí, ó, pessoal. Quem que vai ser o conjunto imagem dessa função f? Você vai no conjunto de chegada e seleciona alguns elementos de lá. Quem que você vai selecionar? Só quem se relacionou. Então, é um subconjunto do contradomínio. É assim que a gente fala, ok? E quais são os elementos do conjunto imagem? Apenas o 4, que é a imagem do 1, e o 5, que é a imagem do 2 e do 3. O 6 não é imagem de ninguém, o 7 não é imagem de ninguém. Importante, anota isso para mim como importante, por favor. Dá um destaquezinho nisso aqui que a gente vai colocar, ó. 4 formas diferentes de se escrever que a imagem do número 1 na função f é igual a 4. Há 4 formas diferentes de escrever que a imagem do número 1 na função f é igual a 4. E quais são essas 3 maneiras que você tem para escrever essa frase utilizando uma linguagem matemática? Claro, tudo bem? Bom, a primeira maneira é a maneira que a gente está fazendo aqui, né? Você desenha 2 bolas, você fala que o elemento do conjunto de partida seria o elemento 1, o elemento do conjunto de chegada seria o elemento 4, e você fala que 1 se relaciona com 4. Então, quando você faz esse diagrama, quando você desenha esse gráfico, né? Essas bolas, vamos falar assim, você está falando exatamente isso. Traduz assim, a imagem do número 1 na função f é igual a 4. Segunda maneira que você tem de se escrever a mesma coisa, tá? Vamos falar que aqui, gente, o conjunto A para o conjunto B, e vamos estabelecer que daqui para cá o nome da função é f, ok? F de função, mas pode ser S de salário, como a gente viu, tá bom? Pode ser P de população, pode ser B de bactérias. O nome da função, você dá do jeito que você quiser, ou que o texto desejar, tá? Aqui vamos colocar de F. Então, o nome da função f. Como que você fala que a imagem do número 1 na função f é igual a 4? Você vai fazer que o f de 1 é igual a 4. Quando eu escrevo f de 1 é igual a 4, a tradução para um português é a imagem do número 1 na função f é igual a 4. 1, elemento conjunto de partida, 4, elemento conjunto de chegada, 1 se relaciona com 4. Terceira maneira que tem de você escrever a mesma coisa seria através de um par ordenado.
Como o próprio nome diz, par significa dizer dois números. Ordenado, que está escrito numa certa ordem. E a ordem da bagaça é a ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural das coisas? Muitas pessoas falam X e Y. Bom, mas não é isso, pessoal. A ordem natural das coisas é conjunto de partida, conjunto de chegada. Essa é a ordem natural. Tá bom? Então, nesse caso, você vai escrever um par ordenado. Então, você abre um parênteses. Primeiro elemento, elemento do conjunto de partida, que é o número 1. Segundo elemento, elemento do conjunto de chegada, número 2. E você separa eles ou por vírgula ou por ponto e vírgula. Tanto faz, você pode escolher o que você achar melhor. Tá bom? Bom, então, um par ordenado é uma relação. Quando eu vejo um par ordenado, eu traduzo assim, ó. Essa é a tradução. Queria combinar isso com vocês. A imagem do número 1 da função f é igual a 4. Quarta e última maneira de escrever a mesma coisa é... O que é um par ordenado? O par ordenado, você pode colocar ele como um ponto de um gráfico. Então, você pode fazer o gráfico disso. Tá? E aí, quando você escreve o gráfico disso, você tem que ter algumas regras na cabeça. Beleza? O gráfico primeiro se coloca num plano cartesiano ortogonal. Nesse plano cartesiano ortogonal, pessoal, adota-se como eixo deitado como eixo X, eixo das abscissas, ou se preferir, eixo das abscissas, X, tá bom? Eixo Y, eixo das ordenadas, que é o eixo Y, beleza? Aí, entende-se que, e aí é uma adoção, a gente sempre vai fazer do mesmo jeito. Os elementos do conjunto de partida você vai deixar no eixo deitado. Os elementos do conjunto de partida você vai colocar no eixo X. Beleza? Então, ó, eu vou pegar e vou dividir o eixo X em algumas coisas. E eu vou colocar os elementos do conjunto de partida aqui. Elemento 1, 2 e 3 seriam os elementos do conjunto de partida. Adota-se também que os elementos do conjunto de chegada, que seria o contradomínio, você vai colocar no eixo Y, que é o eixo em pé, tá bom? Então, eu também vou dividir aqui, e eu vou colocar eles aqui. 1, 2, 3, 4, e tinham 5 também, né? Tinham 5, ok? Bem, e aí, como é que você relaciona isso? Como é que você fala que o número 1 se relaciona com o número, que a imagem do número 1 é igual a 4 nessa função f? Você pega 1 como elemento do conjunto de partida, você pega o 4 como elemento do conjunto de chegada, e aí você vai fazer o quê? O 1 sobe até o 4 e você faz o ponto. A relação é apenas o ponto. Onde você lê o que nesse ponto? Você vai ler 1 é o valor de x, conjunto de partida, 4 é o valor de y, conjunto de chegada, o 1 se relaciona com 4 dessa função. Para finalizarmos esse bate-papo inicial, a última coisa que eu queria que vocês tomassem nota, que foi o que a gente falou lá na contextualização que eu dei inicial para vocês, ok? Então, ó, resumindo tudo aqui na bagaça. Se você tem uma função, significa dizer que nenhum elemento do conjunto de partida é cego ou vesgo. Ou seja, todo mundo se relaciona e se relaciona uma única vez. Vamos falar que A é o domínio dessa função, conjunto de partida. O B é o contradomínio dessa função, conjunto de chegada. E o nome dessa função é função f. Ok? Dessa função f, você tem algumas relações que você tem, que você consegue destacar. Primeira relação, f de 1 igual a 4. Significa dizer que a imagem do número 1 vale 4. A imagem do número 2 vale 5, a imagem do número 3 vale 6. Ok? Bem, então, vamos escrever isso aqui. F de 1 igual a 4. O que eu quero que vocês tenham na cabeça? Quem é esse número 1? Primeiro, vamos destacar esse número aqui, tá bom? Primeiro, esse número 1, pessoal, é o que você coloca no buraco da função, tá bom? O número 1 é o que você coloca no conjunto de partida. Sempre conjunto de partida, ele é o que a gente chama de domínio da função, tá bom? Pertence ao conjunto domínio da função. Pessoal, ele genericamente é chamado de valor de x.
tá? X é domínio, é conjunto de partida. E é o que você coloca no buraco. Então, quero que você tenha isso encadeado na cabeça, tá bom? Buraco, X, domínio, conjunto de partida. Conjunto de partida, domínio, X, buraco. Tenha isso na cabeça, são todos sinônimos. Tudo eu posso falar. Qual é o conjunto de partida, qual é o X, qual é o buraco, qual é o domínio. Você tem que ter que isso tudo são equivalentes. Beleza? Depois, esse 4 pertence ao conjunto de chegada. Mas ele não só pertence ao conjunto de chegada, como ele é um elemento do conjunto de chegada que se relaciona. Se ele é um elemento do conjunto de chegada que se relaciona, significa dizer que ele pertence ao conjunto imagem. Contradomínio também, tá bom? Mas mais restrito, conjunto imagem. Então, isso é o valor genérico na matemática que a gente chama de Y. Genericamente, imagem é o Y. Conjunto de chegada que se relaciona, tá bom? E isso é o que a gente coloca na resposta. Beleza? Então, decoradinho. Resposta é o Y, é a imagem, conjunto de partida. Ok? Resposta, Y, imagem, conjunto de partida. Conjunto de partida, imagem, Y, resposta. Sempre tem encadeado isso aí. Muito importante esse slide também, para a gente começar o estudo propriamente das funções, mas antes eu queria ter passado por esse bate-papo inicial. Passamos então para a primeira funçãozinha aí, tá? Pessoal, a primeira função chamada de função afim, ok? Como é que eu vou escrever essa função afim? Primeiramente, como é que é a sua lei de formação, tá? A lei de formação é F de reais em reais. Atenção, essa frase aqui é uma frase utilizando uma linguagem matemática, não deixa de ser uma frase. Traz para a gente 3 informações, ok? Qual é a primeira informação que eu estou trazendo daqui? É o nome da função. E o nome da função está aqui, ó. Função f. Como eu falei, pode ser P, pode ser G, pode ser H, pode ser qualquer nome que você queira. Eu preferi dar o nome de função f. Segunda informação que eu tiro daqui é esse cara. Esse cara é o conjunto de partida, também conhecido como o domínio da função. E a terceira informação é esse cara, que é o conjunto de chegada, que é o contradomínio da função. Beleza? Então, 3 informações que eu estou trazendo dessa primeira linguagem que eu quero que vocês tenham na cabeça. Nome da função, função f. Conjunto de partida, domínio, seria o conjunto dos números reais. Conjunto de chegada, contradomínio, conjunto dos números reais. De tal modo que a função f, que dependa da variável x, ela vai ter a seguinte lei de formação, ax mais b. Então, toda vez que a função f, que depende da variável x, for dada por ax mais b, a gente fala que é uma função afim. Atenção, a não é variável. Então, A é uma constante. B não é variável. D é uma constante. A única variável, ele fala dentro do parênteses, tá bom? A única variável é o x. Ok? Essa é a única variável. É chamada função afim. E como característica fundamental, eu queria que vocês anotassem para mim. Pessoal, a função afim relaciona uma PA no domínio com uma PA na imagem. Por enquanto, eu só adiantei um conceito que a gente vai falar quando finalizar as funções. Assim que a gente finalizar todas as funções, eu vou falar de PA e PG. E lá eu vou explicar isso bonitinho. Por enquanto, eu quero apenas um decoreba, tá bom? Então, a função afim relaciona uma PA no domínio com uma PA na imagem, tá? Depois eu comento isso bonitinho nos exercícios e mais para frente. Beleza? O que eu quero que vocês tenham aqui, então, por favor? Alguns casos particulares de função afim. E qual é o primeiro caso particular que eu quero de função afim? É se aquele A foi igual a zero. O que vai acontecer com essa função se o A foi igual a zero? Pessoal, se o A foi igual a zero, significa dizer que essa partezinha aqui, ela desaparece. Ou seja, a função, ela fica simplesmente f de x igual a b.
Simplesmente isso. Tudo bem? A é uma constante, se essa constante for zero, vai dar 5. Olha o que eu estou falando. Nome da função f, que depende da variável x. A lei de formação é B. B. O que é B? B é uma constante. Minha pergunta é, onde está a variável x? Não tem. Ela desapareceu, porque o a é zero. Se ela desapareceu, significa dizer que essa função não tem variável. Em outras palavras, essa função não varia ao longo do processo. Ou seja, essa função que nós chamamos de função constante. Ok? A função constante é aquela função que não tem a variável na sua lei de formação. E ela, função constante, é um caso particular de função afim, se o a for zero. Nesse caso, como é que vai ser o gráfico de uma função constante? Pessoal, o gráfico de uma função constante é nada mais, nada menos do que uma reta, eixo x. Depois você vai ter o eixo y, que é o f de x. É uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, ela não tem variação. Ela não é nem crescente, muito menos decrescente. Ela é constante. É uma reta que a gente chama de reta horizontal. É uma reta paralela ao eixo x, ok? Que corta o eixo y em que valor? No valor de b. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, ó. Se você pega o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, vários números no x. Quem são as suas imagens? Bom, a imagem do 1 é o b. E a imagem do 2? Também é o b. E a imagem do 3? Ah, continua sendo b. Tenta adivinhar qual é a imagem do 4? B. Ou seja, quem não varia é a imagem. Enquanto x aumenta, as suas imagens ficam constantes. Função constante. Vamos lá, então. Segundo caso. O segundo caso, galera, é se esse a for diferente de zero. Se esse a for diferente de zero, você garante o quê? Você garante que vai ter esse x, ok? Você garante que isso aqui não desaparece. Você garante que a função vai variar. Com essa garantia, colocando o a diferente de zero, essa função recebe um nome especial, que é chamada de função polinomial do primeiro grau. Ok? Ó, o que eu estou falando aqui para vocês, vários professores se confundem com esses conceitos. Eu queria que vocês tivessem eles bem claros na cabeça. Tá bom? Qual é a lei de formação da função afim? Ax mais b. Qual é a lei de formação da função polinomial do primeiro grau? Ax mais b. Ah, quer dizer que função afim, função polinomial do primeiro grau é a mesma coisa? Não, não é. Pessoal, não são sinônimos. Qual é a grande diferença? Não é grande, é uma pequena. Qual é a diferença entre função afim e função polinomial do primeiro grau? Perceba que a função afim tem lei de formação ax mais b, e a função do primeiro grau também tem lei de formação ax mais b. Essa é exatamente o que elas têm em comum. O que as difere é a condição de existência. Seria a diferente de zero. Somente quando a for diferente de zero que a função afim se torna uma função polinomial do primeiro grau. Então, o caso mais geral é a função afim. Se o a for igual a zero, essa função afim joga para ser uma função constante. Se o a for diferente de zero, essa função afim também é uma função polinomial do primeiro grau. Então, elas são quase sinônimos, mas você precisa colocar isso aqui para ser função polinomial do primeiro grau. Então, vamos lá. Como é que, alguns nomezinhos que vocês precisam ter na cabeça. Como é que é o nome desse a, o número que multiplica o x? O a, o número que multiplica o x, recebe o nome de coeficiente angular. Beleza? E esse b, o número que soma na função, é chamado de coeficiente linear. Beleza? E o mais importante da aula de hoje é a gente entender o significado do coeficiente angular. Se a gente entender isso, eu já fico satisfeito com a aula de hoje, que é uma aula puramente teórica, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, gráfico dessa bagaça, gráfico é uma reta.
Agora eu queria que você concluísse assim, ó, é uma reta, eu esqueci de colocar aqui, vamos completar, é uma reta não inclinada. Desculpa, melhor, é uma reta inclinada. O que eu quero que vocês entendam de ser uma reta inclinada? Pessoal, é uma reta que não é nem desse jeito, horizontal, porque se a reta for horizontal, não é função polinomial do primeiro grau, é função constante. E ela também não pode ser uma reta vertical. Pessoal, uma reta vertical nem função é, tá bom? Porque você tem um domínio com infinitas imagens. Isso aqui é o caso do elemento vesgo, tá? Não é a função, beleza? Então tem que ser uma reta que não é nem horizontal, nem vertical, uma reta inclinada. E aí vamos começar então o principal conteúdo da aula de hoje. Eu queria falar do coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau, tudo bem? Pessoal, o que é o coeficiente angular? Tome nota para mim, por favor. Coeficiente angular. Coeficiente angular é a taxa de variação da função. E para a gente entender o que seria uma taxa de variação, ok? Para você entender o que seria uma taxa de variação, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Bom, como taxa de variação, eu vou pegar um conceito que vocês já têm lá da física, tá? Pessoal, o que é uma... Quando você divide delta S sobre delta T, o que é delta S dividido por delta T lá da física? Delta S dividido por delta T é o que a gente chama de velocidade. Quilômetros por hora, por exemplo. Tudo bem? Bom, quando você fala de velocidade, você fala que velocidade é uma taxa de variação. Uma taxa de variação de quem? Do espaço, delta S, pelo tempo, delta T. Bom, e o que essa taxa de variação está falando? Por exemplo, quando você fala que a velocidade é de 80 km por hora. Quando você fala que uma velocidade é de 80 km por hora, significa dizer, então, que a cada hora o espaço aumenta 80 km. Isso que significa dizer essa expressão, né? Ou seja, o que está em cima aumenta 80 km para cada unidade do que está embaixo. Por hora, em uma hora. Ok? Bom, tendo isso na cabeça, a gente vai ter uma extensão para todas as funções. Não sei se você lembra lá, a primeira coisa que a gente fez hoje foi uma função, salário S, que depende da variável X. Que esse salário S, que depende da variável X, galera, é igual a 900 mais 0,05x. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é esse cara aqui. Esse é o A. Coeficiente angular. Quem é o coeficiente linear? É o 900. 900 é o coeficiente linear. Ok? Como é que eu leio isso? Nome da função, S, salário, que depende da variável X. Eu posso ler isso aqui, ó. Que, pessoal, para cada... Quem é o coeficiente angular? Então, é 0,05. O que é coeficiente angular? Uma taxa de variação. De quem? Da função pela variável. Esse caso aqui é o delta S, que nesse caso é a variação do salário, pelo delta X, nesse caso, variação da quantidade de coisas que eu estou vendendo. Ok? Interprete esse cara como variação da função, variação do salário, pela variação da variável, variação do número de vendas. Então, a interpretação daqui é: o meu salário fixo aumenta 5 centavos para cada real que eu vender. É assim que eu vou interpretar isso, ok? O meu salário de R$900 fixos aumenta 5 centavos, 0,05 de real, 5 centavos, para cada X. Taxa de variação da função. Atenção, se você soma, ou seja, se o coeficiente angular for positivo, significa dizer, então, que a função é uma função crescente. E se esse A for negativo, significa dizer, então, que essa função é uma função decrescente. Então, se o coeficiente angular for positivo, a função ela é dita
crescente. E se o coeficiente angular for negativo, essa função é o que a gente chama de função decrescente. E eu quero que vocês entendam o coeficiente angular como uma taxa de variação. O quanto que o y aumenta se for positivo ou diminui se for negativo, se o x varia uma unidade. Ok? É isso que é importante de coeficiente angular. Vai ficar um pouco mais claro quando eu fizer exercícios. Cálculo do coeficiente angular. Tem duas maneiras que eu quero que vocês calculem aí o coeficiente angular, tá bom? Primeira maneira para calcular o coeficiente angular, primeiro modo. O primeiro modo é esse modo de taxa de variação, tá? Primeiro modo é o coeficiente angular, você vai dividir a variação do y, o ΔY, sobre a variação do x, o ΔX. Geralmente, você usa essa fórmula se você tiver 2 pontos na reta. Porém, tem o segundo modo que se tem para se calcular coeficiente angular. Segundo modo, o coeficiente angular também pode ser a tangente do ângulo de inclinação. É claro, você vai usar isso aqui se você tiver o ângulo de inclinação, dado o ângulo. Duas formulazinhas, então, aí para o cálculo do coeficiente angular. ΔY sobre ΔX, que é o ΔS sobre ΔT para velocidade, como taxa de variação, ok? É a variação do salário pela variação, gente, lá da quantidade de vendas, como o exemplo que a gente deu, é o ΔY sobre ΔX de forma genérica. Ou a tangente desse ângulo de inclinação. E aqui uma observação, pessoal. O que seria esse ângulo de inclinação? Então, vamos considerar aqui um A positivo, ou seja, vamos considerar que essa reta seja uma reta crescente, ok? O ângulo de inclinação é o ângulo que a reta faz com o eixo X, medido no sentido contrário. Isso eu queria que vocês anotassem aqui para mim, por favor. Coloca aí. Ângulo de inclinação é o ângulo que a reta faz com o eixo X, medido no sentido anti-horário. Beleza? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó, é o ângulo de inclinação da reta. Se essa reta for crescente. O que eu quero que os senhores percebam é toda vez que a reta for crescente, esse ângulo de inclinação está variando de 0 a 90 graus. Apenas de 0 a 90 graus é o ângulo de inclinação dessa reta. E o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo de inclinação. O coeficiente angular vai ser a tangente de θ. Agora, atenção. E se a reta for decrescente, ou seja, se esse A for negativo e a reta for decrescente, ok? O ângulo vai ser esse ângulo todo aqui, ó. Pessoal, começa no eixo X, rotaciona no sentido anti-horário até chegar na reta. Esse ângulo todo aqui, que vai ser o que a gente chama de ângulo de inclinação da reta, vamos colocar aqui Fθ. Beleza? E aí, nesse caso, esse ângulo, ele não vai variar de 0 a 90. Está até errado aqui, ó. Eu vou até tirar aqui. Nesse caso aqui, pessoal, esse ângulo θ, ele vai variar de 90 graus até 180 graus. Atenção, ó. Aqui, esse A é a tangente do ângulo θ. Ok? Você pega a tangente θ e faz o A. Ou, não sei se vocês lembram de trigonometria, mas a tangente no segundo quadrante, ela é sempre negativa. Tudo bem? Aí, o que eu aconselho? Presta atenção. Toda vez que a reta for uma reta decrescente, eu não vou pegar o ângulo θ, que é o ângulo que varia de 90 a 180. Eu vou pegar o suplemento de θ. Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo alfa. E é legal que o ângulo alfa, ele vai variar de 0 a 90, tá bom? Que é o suplementar do ângulo θ. E aí, você vai falar que o coeficiente angular dessa reta vai ser a tangente desse ângulo alfa, só que negativo. Deixa eu tentar me explicar melhor aqui com um certo exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Ó, só um pouquinho. Vou precisar só
incluir mais um slide aqui rapidinho. Pessoal, se você tiver aqui o eixo X, se você tiver aqui o eixo Y, e se você tiver uma reta decrescente, e vamos falar que esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. O que você pode fazer? Você pode falar que o A, o coeficiente angular, é a tangente de 120 graus. Ou você faz da maneira que eu estou falando para você fazer. Presta atenção. Você vai pegar esse outro ângulo aqui, que é o tal do suplementar do 120. Ou seja, 180 graus menos 120 graus significa dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. O que eu aconselho que você faça? Eu aconselho que você faça que esse A é a tangente de 60 graus, só que negativa. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta é menos raiz de 3. E daí você evita fazer a tangente de 120, que de trigonometria é mais ou menos a mesma coisa. Beleza? Quando a reta for decrescente? Pessoal, só mais uma coisa da aula de hoje, para a gente finalizar. Eu libero vocês. Última coisa, último conceito, coeficiente linear. Beleza? O que é o coeficiente linear da reta? Galera, o coeficiente linear da reta é nada mais, nada menos do que aquela parte fixa. Aquela parte que não tem variável, ok? Então, vamos anotar isso aí? Coloca aí. Coeficiente linear é a parte fixa da função polinomial do primeiro grau. Também corresponde ao valor inicial da função. Atenção! Aquele exemplo que a gente deu lá, pessoal, que é a função S, salário, que depende da variável X, quantidade que ela vende no mês, dado por 900 mais 0,05x. Eu posso interpretar isso aqui o seguinte, ó. Ela tem um valor fixo de salário de R$900 e uma parte comissionada, 5% pelo que ela vendeu. Que foi a contextualização que a gente deu, né? Bom, eu posso pensar o seguinte, como R$900, como sendo o salário dela de partida. Se ela não vende nada, ela já recebe o salário. Ou seja, se no lugar desse X você colocar 0, você já tem um valor, mesmo zerando a parte comissionada. Gente, qual é o salário inicial da pessoa? 900 conto. Já começo com 900. Esse é o conceito de coeficiente linear. Valor inicial da função. Como sendo o valor que a função assume quando x, quando a variável foi igual a 0. Isso é o coeficiente linear na função polinomial, no primeiro grau. Valor fixo, valor constante. Se o A for positivo, a gente sabe que essa reta é uma reta crescente, né? É uma reta crescente. E como é que eu vejo o valor inicial no gráfico? Como é que eu vejo no gráfico essa parte fixa? É nada mais, nada menos da onde que essa reta corta o eixo Y. Sempre. Pessoal, onde a reta corta o eixo Y, esse valor aqui é sempre o B, o coeficiente linear, o valor inicial dessa função. Pessoal, então, a aula de hoje é aula teórica, puramente teórica, tá bom? Não fizemos nenhum exercício da aula de hoje, tá? Então, o que eu quero? Eu quero apenas que vocês estudem todos os conceitos que eu coloquei aqui para vocês até hoje, no minucioso dos detalhes. Façam os seus flashcards para que vocês consigam, a partir daí, gente, retomar os conceitos futuramente, aos poucos, semanalmente, ok? E, além disso, eu queria que vocês estudassem tudo aí bonitinho. Na próxima aula, a gente começar somente fazendo exercícios, tá? Então, a próxima aula vai ser uma aula só de exercícios. Então, valeu, galera. Brigadão. Por hoje é só. É isso aí. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Estudem bastante e até mais ver.